Parabéns, Botafogo de Ribeirão Preto, que está completando 100 anos em 2018. Time cheio de muitas glórias, de muitas histórias. Tem uma história que é muito boa, né, Fran? É isso, a gente vai lembrar hoje quando o Botafogo chegou na final do Paulistão em 2001, com jogadores como Leandro, Doni, Robert, depois da vinheta. Se você gosta da proposta da Última Divisão, se você curte os vídeos que a gente faz aqui, você pode agora colaborar com o nosso projeto. A gente tem o Padrim, um projeto de patrocínio coletivo que você pode entrar lá, colaborar a partir de R$2, ganhar benefícios exclusivos também, tem toda uma série de benefícios lá que você pode ver e participar. Então acessa lá, padrim.com.br/última divisão e conheça esse nosso projeto. E esse Paulistão de 2001, no qual o Botafogo se destacou, foi dos mais peculiares, né? A Federação Paulista inventou um regulamento que as partidas que terminassem empatadas iam para os pênaltis. Quando era 0-0, ninguém ganhava ponto, só ganhava ponto quem vencesse a disputa de pênaltis. Quando terminava empatado com gols, aí tinha um ponto garantido e mais um ponto para quem vencesse a disputa de pênaltis. Isso influenciou tanto o campeonato que o Botafogo de Ribeirão só chegou nas semifinais por ter vencido muitas disputas de pênaltis. Ganhou 5 pontos nessa regra dos pênaltis. E aí times como São Paulo, Palmeiras, São Caetano, que na época, né, tinha uma grande geração ali de São Caetano, acabaram indo para semifinais. Semifinais foram Corinthians, Santos, Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão. O Botafogo de Ribeirão venceu a Ponte Preta fora de casa, o que foi uma surpresa. A Ponte Preta foi líder do campeonato, estava com uma grande campanha. O Washington foi o artilheiro do campeonato. O Botafogo venceu o Ribeirão em Campinas. A Ponte Preta chegou a abrir 3-1. O Doni pegou um pênalti, né? O Doni pelo Botafogo, que é um dos jogadores que a gente vai falar. Enfim, parecia ali que a Ponte ia classificar, mas o Botafogo chegou ao empate. E aí foi pra final. Uma grande empolgação em Ribeirão Preto, mas aí o balde de água fria. O Corinthians, que foi pra final também, venceu por 3-0 o jogo de ida. 0-0 empate no Morumbi a final. Botafogo vice-campeão, comemoraram como um título os jogadores, porque aquela foi uma época muito boa do Botafogo. O Botafogo disputou a Série A de 99, subiu na Série B de 98, disputou a Série A de 99, 2000 na Copa João Avelange ele disputou o módulo amarelo, mas em 2001, com aquela reorganização, ali o campeonato teve 28 times, o Botafogo disputou a Série A, acabou rebaixado, depois na Série B, e aí foi ladeira abaixo. Mas era uma época que jogava a primeira divisão do Brasileiro e foi vice do Paulistão. Exato, e depois começou a ir a ladeira abaixo, teve muitos problemas econômicos, caiu para a Série C, que na época era a última divisão nacional, né? E chegou a cair para a Série A3 do Campeonato Paulista, né? Inclusive com vexame de ter perdido um jogo decisivo para o Comercial, o maior rival do Botafogo. Enfim, foi uma fase bem complicada, mas bem recentemente o Botafogo começou a se reconstruir, né? Além de se firmar na Série A1 do Paulista, conseguiu o título da Série D de 2015 e agora em 2018 conseguiu subir para a Série B. A gente já fez até um vídeo aqui que a gente contou as histórias, né, dos times que subiram, é bem legal, a gente deixa aí relacionado e também no cartão aí para você assistir. E agora a gente vai falar, vamos falar, né, dos jogadores daquela história do Campeonato Paulista, o que aconteceu com aqueles jogadores, né, depois de participar daquela ótima campanha. Doni, goleiro. Há quem diga que melhor do que o Doni, só o empresário do Doni. Afinal de contas virou piada, né, falarem do empresário do Doni por causa da carreira que ele teve. Mas quando ele surgiu no Botafogo, parecia realmente ser um goleiro de altíssimo nível. Tanto que ele foi eleito melhor revelação daquele Campeonato Paulista de 2001. E aí foi pro Corinthians, conseguiu sucesso, conseguiu título. Aí passou por Santos, Cruzeiro, Juventude. E aí lá no Juventude é que surgiu a maior chance da vida dele, porque ele conheceu o Antônio Carlos Zago, o ex-zagueiro que teve uma passagem boa pela Roma, e aí acabou indicando ele exatamente para ir para Roma, para o futebol italiano, onde o Doni conseguiu algum destaque por um certo tempo, chegou na seleção brasileira, foi campeão da Copa América pela seleção brasileira e até foi para a Copa do Mundo, estava no grupo da Copa do Mundo de 2010, né? E aí depois de sair da Roma, virou reserva da Roma por um período, virou reserva até do Júlio Sérgio, outro brasileiro, né?
E aí quando saiu da Roma ele chegou a ir pro Liverpool, aí que realmente chamou a atenção, né? Questão de um goleiro que estava na reserva da Roma ir pro Liverpool, né? Mas enfim, a passagem pelo Liverpool foi bem discreta, ficou até marcada por um episódio ali um pouco complicado, ele ter sofrido uma parada cardíaca por 25 segundos, e aí depois disso a carreira dele entrou realmente em declínio, e agora ele tem o melhor destino, o maior paradeiro de todos que a gente tem aqui nessa lista, que hoje em dia ele é dono de um parque de dinossauros em Campinas. Veja só onde foi parar o goleiro Doni. Cris, zagueiro. O Cris foi uma peça importante naquele time do Botafogo. Mesmo com apenas 22 anos, ele ajudou a dar uma solidez defensiva para um time que era muito ofensivo. Quando o time chegou na final, ele prometeu que ia doar 10 cestas básicas para Timbó, em Santa Catarina, que é a cidade dele, que iria 10 missas seguidas, tudo isso se o time fosse campeão, numa promessa para Santo Expedito, né, padroeiro das causas impossíveis. O time não foi campeão, ele não precisou pagar essa promessa, mas ele teve uma carreira depois muito boa. Ele ficou sem contrato depois do estadual, mas pouco depois acertou com o Coritiba, depois foi pro Inter e depois fez carreira no futebol alemão em clubes como o St. Pauli e o Hoffenheim. Para não ter confusão com outro Cris zagueiro, vai lembrar, esse é o Cris Henning, né? Ele ficou conhecido assim na Alemanha, no Eintracht Frankfurt, onde ele foi ídolo, jogou no Wolfsburg também, esse é o Cris Henning. Gustavo, lateral direito. Talvez você conheça, lembre do Gustavo como Gustavinho, né? Ele ganhou esse apelido por causa da altura dele, né? Era um jogador baixinho, muito novo, como muitos jogadores desse Botafogo de 2001. Foi uma boa revelação, aí ele, depois de sair do Botafogo, passou por Gama, Juventus, e aí saiu para Grécia. Foi jogar em times medianos lá da Grécia, inclusive virou meio campista, conseguiu se destacar quando passou a ser um ala, né? Ali jogando pelas pontas, né? E aí ficou na Grécia até 2013, chegou a voltar para o Botafogo e encerrou a carreira depois. Jadilson, lateral esquerdo. O Jadilson foi mais uma revelação desse time, que tinha um contrato curto com o Botafogo de Ribeirão e depois do campeonato acabou mudando de clube. Ele foi para o Guarani, onde teve altos e baixos, depois passou também por Fluminense, Paraná, mas foi voltar a ter destaque no Goiás, onde em 2005 ele ganhou a bola de prata da Placar. Depois foi o andarilho da bola, passou por tudo que é time que você imagina, por todo o Brasil, e agora aos 40 anos de 2018 ele fechou com o Coruripe. Chicão, volante. Esse foi o destino mais triste dos jogadores vice-campeões paulistas pelo Botafogo em 2001. O Chicão, ele chegou a ser especulado até para ir naquele pacote de jogadores que foram para o Corinthians, né? Quase acertou, acabou não indo e pouco depois foi condenado por ser coautor de um homicídio no interior de São Paulo. Ele teve que ficar preso por 8 anos, ficou preso até 2010 e aí depois teve dificuldade para poder voltar a jogar futebol. Eu corri para ele não dar o segundo tiro, sabe? E coloquei a mão assim para bater na arma, mas não teve jeito. Eu errei, eu me arrependo. Douglas, volante. O Douglas começou a carreira pelo próprio Botafogo de Ribeirão nos anos 90, depois jogou por clubes como Sport, São Paulo e voltou ao Botafogo de Ribeirão para fazer parte dessa campanha de 2001. Depois ele ainda rodou por outros clubes, mas retornou ao Botafogo de Ribeirão, voltou até para o São Paulo, Atlético Paranaense, outros times de primeira divisão, mas voltou ao Botafogo de Ribeirão, onde se aposentou em 2005. Então é um ídolo do clube de Ribeirão. Depois disso, ele iniciou a carreira de treinador no Mato Grosso do Sul, onde ele ganhou um campeonato sul-mato-grossense pelo Invinhema, time da cidade onde nasceu, onde ele foi também secretário de esportes da cidade, e mais recentemente pelo Corumbaense. Luciano Ratinho, meia. Olha, não sei vocês, nossos amigos alternativos, mas eu até cheguei a me enganar um pouco com o Luciano Ratinho. Achava que seria um jogador com um nível bom assim para o futebol brasileiro, um jogador de bom passe, inteligente, bem jovem, né? Acabou que o Corinthians também foi um pouco enganado por isso, né? Foi contratado pelo Corinthians, mas não conseguiu ter um bom desempenho lá. Chegou aí para o Grêmio depois, passou por times de Portugal, times da China, e depois passou por vários times menores, como Juventude, Paysandu, Chapecoense. Não teve grandes momentos de destaque, assim, pra gente falar, e acabou se aposentando até jovem, com 32 anos apenas. Enfim, não foi o jogador que parecia ser quando surgiu lá no Botafogo. Júnior, atacante. Apesar de começar a maioria dos jogos no banco de reservas, o Júnior foi importante também para a campanha, entrava ali durante os jogos, mas justamente por não ser da equipe
titular, né, o time base, ele acabou depois, diferente de outros atletas dessa campanha, ele acabou não indo para um time maior. Mas enfim, depois ele ainda teve uma campanha, tentou jogar no futebol português, voltou ao Botafogo de Ribeirão depois disso, rodou, foi até para Singapura, para China, enfim, teve uma carreira até que alternativa depois. Leandro, atacante. Quando surgiu era só Leandro, mas passou um pouco de tempo, ele passou a ser chamado de Leandro Giannichini, por causa daquela sua beleza ímpar, né? Pois é, mas além dessa beleza toda, do apelido, do folclore, o Leandro era muito bom jogador, né? Ele talvez tenha sido um jogador aí que ganhou mais destaque, né? Depois, realmente, do título do vice-campeonato do Botafogo de Ribeirão Preto. Ele foi pro Corinthians imediatamente, logo depois dessa campanha, e aí chegou a ser campeão lá pelo Corinthians em 2003, e aí foi para a Europa, e quando voltou para o rival, voltou para o São Paulo, passou também pelo Fluminense, sempre sendo muito importante, foi campeão brasileiro. Aí depois teve uma série de lesões, quando a idade foi passando, chegou a jogar no Grêmio, no Vasco, aí já sem tanto destaque, e o último clube que a gente tem registro aqui dele foi o Catanduvense, em 2015. Robert, atacante. Com apenas 20 anos e jogando muito bem naquele Paulistão, o Robert surgiu como uma promessa, não demorou para ele ser transferido, foi pro futebol suíço, depois rodou, jogou no Spartak Moscou, no futebol mexicano, futebol japonês, rodou o mundo até que o Palmeiras resgatou esse atacante em 2009, ele até que fez bastante gol pelo Palmeiras, mas a torcida não gostava tanto assim dele. Depois passou também pelo Cruzeiro, por outros clubes. Recentemente, agora em 2018, ele jogou no Floresta do Ceará, ao lado de outro ícone do futebol alternativo, que é o Magno Alves. Gauchinho, atacante. Esse é um verdadeiro andarilho da bola, aquele jogador que passa por uma série de times durante a carreira. Tanto que logo no começo da carreira ele foi revelado no Internacional, mas já foi logo pro Grêmio, não jogou muito em nenhum desses times, nenhuma passagem marcante, mas aí foi pro Botafogo de Ribeirão Preto, onde ele foi importante nessa campanha do vice-campeonato paulista, e aí já saiu pro Avaí, começou a rodar por uma série de times. Foi entre essa série de times, um clube que ele acabou se destacando um pouco mais foi o Luverdense, clube de Lucas do Rio Verde, e por lá se aposentou aos 34 anos e hoje em dia é técnico de futebol. Lorissandri, treinador. O Lorissandri já tinha sido treinador do Botafogo de Ribeirão em 82, rodou depois por muitos times e voltou para Ribeirão Preto para essa campanha aí inesquecível de 2001. Só que ele acabou saindo de uma forma meio conturbada. Ele assinou com o Goiás, né, depois da campanha para disputar a primeira divisão do Brasileiro lá pelo Goiás. E ele saiu criticando o Botafogo de Ribeirão, falou que com aquela estrutura que o time tinha ia acabar sendo rebaixado. Bom, não deu outra, né? O Lorissandri acertou, o time foi rebaixado. Depois ele teve uma carreira aí, passou por grandes clubes, treinou o Atlético Mineiro, por exemplo, o Marítimo de Portugal, enfim, e retornou para o Botafogo de Ribeirão em 2012, que foi o último clube da sua carreira. Em 2014, o Lorissandri faleceu por um tumor cerebral. É isso, esses foram os jogadores mais importantes da campanha, os jogadores que a gente viu, histórias mais curiosas, né, dos destinos deles. E aí agora a gente deixa para você comentar aí se teve mais algum jogador que a gente deixou passar e que você lembra, né, ou que você sabe o destino deles, então comenta aí embaixo, conversa com a gente que a gente está sempre respondendo, sempre conversando com você, nosso amigo alternativo. É isso, e mais que comentar, dá um like no canal, segue a gente, compartilha aí com a torcida do Botafogo, com todas as torcidas. Um grande abraço. Até a próxima.